Olá pessoal, eu sou o professor Israel Maia, mestre em Geografia e estou no projeto Tô de Casa no Enem. Hoje nós iremos abordar algumas questões do Enem de Geografia, ok? Vamos para a primeira questão. Ao destruir uma paisagem de árvores de tronco retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados, ou tomados pelas formas bizarras dos cupizeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Então, pessoal, quando a gente vai analisar essa questão, é importante vocês entenderem o seguinte: é necessário ter um conhecimento prévio, principalmente relacionado às questões das características das formações vegetais. Então, essa questão basicamente apresenta uma questão relacionada à característica vegetal de um determinado bioma. Então, vamos analisar aqui quais são as alternativas que ele vai dar para a gente. Então, o processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação. Aí apresenta as alternativas. Então, por isso eu digo para vocês que é importante entender a característica dessas formações, porque na questão ele apresenta as características dessas formações vegetais. Vamos analisar cada uma delas aqui. A letra A está dizendo o seguinte: topófilas e clima tropical. Quando a questão apresenta biogeografia, ele está mostrando o seguinte: está apresentando um domínio, né, um tipo de vegetação e uma questão climática também. Então, ele vai apresentar nesse contexto. Então, a letra A está falando sobre a vegetação tropófita. Então, é importante entender o que é essa vegetação tropófita. Essa vegetação tropófita é aquela que aparece, pessoal, durante o período, né, de 6 meses. A cada 6 meses, ela vai apresentar uma característica. Então, esse tipo de formação vegetal, ele é muito característico da vegetação de cerrado, tá ok? E aí, quando a gente volta lá na questão, você vai ver que no enunciado dela está falando o seguinte, ó: ao destruir uma paisagem de árvores e troncos retorcidos, traz alguma semelhança para vocês, né, das árvores do cerrado? Então, olha só, as tropófitas, elas basicamente se apresentam no cerrado. No cerrado você também tem o clima tropical. Então aqui, pessoal, basicamente você acerta a alternativa correta, que é a letra A, que é tropófitas no clima tropical. Mas vamos analisar as outras questões para você ver onde é que está errado? Olha só, plantas xerófitas de clima semiárido. As plantas xerófitas são aquelas que têm uma resistência muito maior à questão do clima semiárido. Elas vão se apresentar no clima de caatinga, na vegetação de caatinga. Então você vai ver o seguinte, que nas plantas xerófitas, que são aquelas plantas que não têm folhas, um exemplo delas são os cactos, tá certo? Então aqui não seria a resposta correta, porque essas plantas xerófitas, elas ocorrem na vegetação de caatinga. A letra C, plantas hidrófilas e clima equatorial. As plantas hidrófilas são aquelas que têm uma grande umidade. Então, o nome está falando hidrófilas. Então, são plantas que têm uma resistência muito maior, uma grande quantidade de umidade. E elas, basicamente, ficam realmente no clima equatorial. Onde é que a gente tem uma formação vegetal que fica no clima equatorial? A floresta amazônica, que não é o caso da questão, porque a questão está falando de árvores de troncos retorcidos. A questão é aciculifoliadas e clima subtropical. Onde é que a gente tem essa formação vegetal? Lá na região das araucárias. As plantas aciculifoliadas são aquelas plantas que têm pontas, tá certo? Por exemplo, as araucárias na região sul do Brasil. Tá ok, pessoal? E a letra E, semidecíduas e clima tropical úmido. Essas plantas semidecíduas, elas acontecem por períodos. Então, pessoal, basicamente a questão se resume no enunciado. Se a gente voltar lá na questão no início dela, ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, só aí você já mataria, porque a única vegetação que tem no Brasil que apresenta características de troncos retorcidos é, no caso, o cerrado. E é uma das vegetações no Brasil que tem a maior quantidade de devastação. É uma das vegetações que tem essa característica porque no Brasil, devido à expansão agropecuária que vem em direção ao cerrado, faz com que ela basicamente
está sendo destruídas. Uma outra característica importante sobre o cerrado é que o seu solo ele é pobre em nutrientes, ele é forte, rico em ferro. Só que nos últimos anos, nós tivemos um avanço tecnológico em relação à questão de melhorias, né, da qualidade do solo. Então você faz o quê? Você faz um corretivo do solo, acrescenta, né, adubo, calcário, então você melhora esse solo. Então, na década de 80, o cerrado não era tão visto para a agricultura e com a modernização da agricultura, hoje o cerrado é uma das vegetações que mais sofre com a degradação. Ok, pessoal? Então, basicamente, a análise da questão é o seguinte: o trecho destaca elementos típicos do cerrado, tais como os troncos retorcidos, foi o que eu falei, e solos ácidos. Essa vegetação está adaptada ao clima tropical, onde há grande concentração de chuvas no verão e secas no inverno. A vegetação adapta a alternância entre a estação seca e a chuvosa, e ela é chamada de topófila, por isso a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui analisando uma segunda questão. Então você vai pegar o seu caderninho aí na questão do Enem 2017, questão 86. Os terremotos de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, todas as cidades de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para a oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros a oeste e sudeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. Pessoal, para a gente analisar essa questão, é importante vocês levarem em consideração o seguinte: a formação do nosso planeta, tá ok? A formação do nosso planeta, ele basicamente, aqui nessa questão, ele vai levantar essa questão. Por quê? Nós temos os movimentos orogêneos, que é os movimentos das placas tectônicas. Quando ocorre o movimento dessa placa tectônica, a gente vai ter o quê? Um abalo sísmico, tá? E esse abalo sísmico é medido através da escala Richter. No caso da questão, está apresentando um movimento que ocorreu aqui, né, na região da América do Sul, no Chile, onde você vai ter o quê? O deslocamento dessas placas. Então é importante a gente entender qual é o agente transformador aqui. Vamos para aqui para o texto? No texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em letra A, áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva formando as cordilheiras. Não, pessoal, basicamente as cordilheiras são formadas, essa resposta não é correta. Por quê? Porque as cordilheiras são formadas no período dos dobramentos modernos, há cerca de 200 milhões de anos, onde a gente tem um encontro dessas placas, tá certo? A movimentação dentro do encontro convergente, que é o encontro das placas tectônicas, a gente tem a formação das cordilheiras, e não, como aqui a questão está apresentando, de áreas vulcânicas, ok? Letra B, faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocados por tsunami. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o tsunami, como vocês devem saber, é o quê? É a movimentação das placas no oceano. Quando ocorre essa movimentação da placa, o que vai acontecer? Vai provocar uma onda e normalmente essa onda, quando ela chega na costa, ela provoca destruição. Então, no caso aqui, ela vai receber sedimento, mas principalmente na parte continental. Ok? Vamos analisar a letra C. As esteiras, faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximo aos dobramentos modernos. Então, pessoal, a questão está falando o seguinte, está falando que a alternativa correta seria a letra C. Por quê? Você vai ter o quê? A intensidade sísmica nesse local, o encontro das placas, os choques entre as placas, você vai ter esse movimento aí, tá? Essa formação geológica aí. A letra C, escudos cristalinos, é importante entender também quando a letra D, quando ela traz escudos cristalinos, os escudos cristalinos fazem parte do a primeira formação geológica do planeta, basicamente do esfriamento da crosta terrestre. Quando, na formação do nosso planeta, quando o nosso planeta era um mar de lava em ebulição, e aí ele se resfriou a crosta, a gente tem o surgimento dos escudos cristalinos, que basicamente é a formação
tá certo? É onde tem o surgimento dos materiais preciosos, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre surgiu dentro dos escudos cristalinos. E a letra E, áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro das placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes. É importante entender que as bacias sedimentares, elas são do processo de degradação dos escudos cristalinos. Por quê? É todo um processo. Os escudos cristalinos se fragmentaram devido aos processos erosivos de intemperismo e formaram as bacias sedimentares. É importante destacar, pessoal, que dentro desse período das bacias sedimentares, a gente tem o surgimento dos combustíveis fósseis, tá bom? Então, quando a gente fala dos combustíveis fósseis, nós estamos falando do petróleo, do gás natural, tá certo? Então, é importante, do carvão mineral, é importante associar, tá certo? Esses períodos geológicos para não correr o risco de perder a questão. Tá bom, pessoal? Então, vamos analisar a questão. A região descrita abrange um choque das placas tectônicas de Nazca e a Sul-Americana. A gente tem dois blocos, né, do encontro das placas aqui na parte sul-americana, na costa oeste do continente americano. Assim, os movimentos orogênicos provocam abalos sísmicos que resultam em terremotos e grande intensidade típicos dos desabamentos modernos. Ok, pessoal? Então, basicamente essa é a dica, né? Essas questões analisadas. A gente finaliza aqui hoje. Um forte abraço para vocês e nos encontramos na próxima dica.